A Ordem dos Assassinos foi um dos grupos mais mortais, notórios e elusivos do mundo medieval. Segundo a lenda, eles eram um grupo de assassinos implacáveis, altamente treinados, que usavam habilidades de ninjas e trabalhavam nas sombras para matar líderes políticos em todo o mundo. O assassinato do líder persa Nizam al-Mulk no século XI chocou o mundo muçulmano. Os assassinos ismaelitas são, sem dúvida, a sociedade secreta mais formidável que já existiu. Com um assassinato político, eles derrubaram todo um império. Aqueles jovens eram altamente treinados, eram a elite da elite. Eles eram os agentes especiais e fuzileiros da época. Uma organização furtiva, assassinos políticos que eliminavam a cabeça de uma organização. Isso cria um cisma e faz toda a coisa desmoronar do topo. Neste episódio, investigaremos estes assassinos brutalmente eficientes, analisaremos seus métodos e táticas e revelaremos como e por que eles eram tão temidos por todo o Oriente Médio. Toda a abordagem dos assassinos foi replicada, grande mestre após grande mestre, por alguns séculos. Eles tiveram um sucesso tremendo. A reputação deles, na verdade, não parava de crescer. Aquilo era elevar o assassinato político ao nível estratégico, eliminar um indivíduo que era um oponente importante que causava muito medo em todos os outros. Os assassinos ismaelitas eram uma força formidável. Eles eram temidos pelos cruzados, destruíram um império persa e foi necessária a superpotência da época medieval, os mongóis, para extinguir a ameaça. E veremos como suas habilidades e táticas foram transmitidas e copiadas pelos terroristas islâmicos de hoje. Os atos podem ser muito diferentes, mas de um lado estamos falando de assassinatos políticos em um lado e de ataques com bombas indiscriminados no outro. O resultado é sempre o terror. Pode-se dizer que os assassinos de hoje são igualmente eficazes como a Ordem dos Assassinos. Eles eliminam mais gente, mas por causa da mídia, estão tendo o mesmo impacto. Eles destilam o medo instantaneamente, mas tem o mesmo efeito. O medo psicológico é o pior tipo de guerra. No século XI, Hassan I-Sabah foi o fundador e líder de uma seita muçulmana mística que ficava em terras que hoje são a Síria e o Irã. Eles eram chamados de ismaelitas nizares, mas também eram conhecidos como Hashashin por seus inimigos. Hoje os conhecemos como assassinos, um grupo altamente treinado de matadores especialistas. Eles eram enviados para remover líderes de seitas religiosas rivais, e seus métodos implacáveis e assassinatos ocultos são idolatrados por muitos fanáticos muçulmanos de hoje. Os assassinos ismaelitas foram criados pela inspiração de um homem, Hassan I-Sabah. E esse foi um cara que viajou toda a Pérsia. Ele veio do Cairo e agora está tentando encontrar um lugar para criar uma verdadeira ordem. Sua motivação será vingança pela sua fé xiita. Ele viveu, como alegou acreditar, que não tinha nenhum interesse em adquirir poder político ou riquezas ou conquistar grandes reinados. Há relatos de que ele, de fato, não saiu de sua casa por décadas, enquanto estudava e elaborava a doutrina de assassinos. Hassan I-Sabah tinha a dureza de um diamante. Ele era um homem de vida muito dura, que confiava em muito pouca gente. Ele dominava o conceito de esconderijos e sabia em quem podia confiar. E também sabia que essas pessoas também seriam altamente doutrinadas na mesma fé que ele.
Ele tinha uma resiliência interna por ter sido um fugitivo desde jovem, mas também era muito intelectual. E eu acho que fica claro repetidamente nas escrituras que ele tinha uma estratégia e visão muito adiante das outras pessoas da esfera política daquela época. Ele não era um comandante militar, ele não era o rei de um grande império. Ele basicamente começou como um padre, era um professor. Mas era carismático e conseguia atrair pessoas até ele. Elas se tornavam leais. Ele usava a religião, de certo modo, para recrutá-las para o seu grupo de assassinos. Hassan criou instalações de treinamento para os assassinos no castelo de Alamut, no atual norte do Irã. Eles usavam drogas antigas, técnicas de meditação e a promessa do paraíso após a morte para criar um bando de assassinos de elite leais com total abandono por suas próprias vidas. Hassan era um homem muito esperto. Ele sabia que não tinha um grande exército. Não era a sua intenção. Ele queria uma organização de assassinos políticos furtivos que eliminavam a cabeça de uma organização e criavam um cisma, fazendo toda a coisa desmoronar do topo. Claramente, essa força teria sido tida como especial, uma unidade ou um grupo de elite. É por isso que essa gente tinha, além de devoção, inteligência o bastante para executar as missões. O processo de recrutamento não era muito diferente de, digamos, recrutar espiões nos tempos modernos ou recrutar o tipo de gente que foi enviada para a Alemanha ocupada durante a Segunda Guerra. Eles tinham o conhecimento de alguma outra parte do mundo. Falavam idiomas e eram capazes de se virar sozinhos. Era o protótipo de James Bond. Sabe, você não vai atacar com um exército grande e barulhento. Você vai entrar de maneira sutil, conquistar confiança ou não ser visto. E então, quando chegar a hora, vai atacar o seu alvo. Não há dúvida de que os próprios assassinos dentro da estrutura ismaelita eram uma elite. Eles não eram descartáveis. Aquela gente fez um treinamento específico e especializado. Eles haviam atingido um alto nível em termos de teologia e também no entendimento do credo ismaelita. Eles eram indivíduos que se identificavam dentro da organização com uniformes específicos quando estavam protegendo o grande mestre. É claro, quando eles eram enviados em missões, o objetivo era se misturarem. Os assassinos eram matadores altamente treinados. Eles eram treinados para serem capazes de se disfarçarem e se mesclarem perfeitamente em locais públicos, o que os tornava muito letais e quase impossíveis de se detectar. Sobreviver a uma missão era considerado uma grande desonra, e disse que as famílias celebravam ao saber que seus filhos assassinos haviam morrido ao completar suas missões. O mito dos assassinos vem de assassinatos espetaculares, do fato deles aparecerem do nada da multidão, sem serem vistos, sem serem identificados, matarem o alvo e então esperarem para ser mortos pelos guardas do seu alvo. Quando executavam o assassinato, eles gostavam que fosse à luz do dia e num local muito público, de preferência numa mesquita ou igreja. Os homens enviados como assassinos eram os homens que passaram por cada nível de entendimento esotérico, como o conhecemos, e passaram por cada nível até o Senhor da Montanha sentir que eles eram dignos desse tipo de dever, mas até um simples iniciado tinha que ter aquela obediência absoluta. O objetivo era criar medo em todos os outros. Era uma estratégia de dissuasão.
Ou seja, se você vier atrás de nós, os ismaelitas, estará procurando a sua própria morte. Meu irmão, vamos lá. Eu queria fazer uma coisa 10 vezes maior do que no ano passado. Este ano, vamos pro tudo ou nada. Isso! Trata-se de uma estrutura antiga até então desconhecida em El Cairo. Parece ser romano. Sem chance. Só temos uma chance. Conseguimos encontrar ouro em El Cairo. A Maldição de Okhaylen. Episódios inéditos. Domingo, no History 2. Muito mais história. Os assassinos não tinham um país próprio, então eles tomavam castelos e fortalezas em pontos estratégicos nas regiões hoje conhecidas como Síria, Irã, Iraque e Jordânia, criando um formidável arco defensivo na região. O historiador James Watterson nos levou a um passeio em um de seus locais arruinados, próximo a Amman, na Jordânia. A força de um castelo só importa se você quiser mesmo invadir à força. Mas para os ismaelitas, uma parede grossa como essa não importava, porque quando eles tomavam um castelo, eles tomavam através de subterfúgios. Eles faziam isso de maneira furtiva. O método que Hassan escolheu para tomar Alamut, no que hoje é o Irã, a Pérsia nos tempos antigos, isso demonstra bem a estratégia que ele usava com sua ordem de assassinos. Ele meio que se infiltrava na comunidade local e então fazia uma proposta ao dono do castelo, dizendo: eu lhe darei uma grande quantia em dinheiro, mas você precisa sair, senão... Essa oferta não poderia ser negada, porque quando ele olhava ao redor, ele via comunidades ismaelitas por toda a parte. Basicamente, virava uma colônia do credo. E o dono do castelo, bom, é melhor vender e sair, porque eles vão vir te pegar. Hassan era um estrategista brilhante. Ele agia bem devagar. Ia até a montanha mais alta, quanto mais alta melhor, quanto mais inacessível melhor. Porque ele tentava deter um exército 1000 vezes maior do que o dele. Então, ele usava cada tática conhecida para resistir. E o que ele acabou construindo foi uma série. Talvez uma dúzia do que conhecemos no mesmo arco. O mesmo arco xiita que existe hoje. Do noroeste do Irã, passando pelo Iraque e até o norte da Síria. Os assassinos ismaelitas sempre procuravam castelos localizados em picos muito altos por conta da vantagem de estar acima do inimigo. É disso que se trata, não é só a construção do castelo. É também o fato dele naturalmente te colocar num lugar alto. Ele está sobre rochas sólidas, não se pode cavar por debaixo das paredes para elas caírem. É difícil lançarem bombas até você, flechas, etc. Você também tem uma visão maior e vê exatamente o que o inimigo está fazendo. No século XI, Hassan e Sabah foi o fundador e líder de uma seita muçulmana mística que ficava nas terras que hoje são a Síria e o Irã. Eles eram chamados de Ismaelitas Nizari, mas também eram conhecidos como Hashashin por seus inimigos. Hoje os conhecemos como a Ordem dos Assassinos, um grupo de matadores especialistas altamente treinados que executaram dezenas de assassinatos importantes por todo o Oriente Médio. Seus alvos primários eram líderes de seitas muçulmanas rivais, que eles viam como menos devotas do que eles, ou que tinham transgredido a observação rígida de sua fé. O Dr. Farhad Daftari é o chefe do Instituto de Pesquisa de Estudos Ismaelitas em Londres e é um dos maiores especialistas do mundo sobre o grupo. Os ismaelitas realizavam assassinatos. Eram alvos marcados. Eles removiam inimigos militares-chave da comunidade porque não podiam criar e mobilizar grandes exércitos como os de seus oponentes. E foi o nome Hashashin que deu origem à lenda que diz que eles usavam haxixe como parte da doutrinação e do treinamento.
Hassan era mesmo um estrategista brilhante. Ele recrutava homens bem jovens que iam a seu castelo e viam riqueza e a maravilha da ordem, que era maior do que tudo o que conheciam. Mas aí ele usava o desejo psicológico deles de terem uma vida confortável com Alá após a morte, e então os drogava com uma bebida. Eles desmaiavam e ele os levava fisicamente. Levava seus corpos a um jardim que era literalmente o paraíso na terra. E era um lugar belíssimo, era literalmente uma terra de leite e mel. Era o paraíso como descrito por Maomé. Era repleto de belas mulheres que faziam o que você pedisse. Eles recebiam vinho, eles passavam a noite no Jardim do Prazer e acordavam no dia seguinte deitados na frente do Sheik da montanha, o senhor da montanha. Então ele dizia a eles que se quisessem voltar àquele estado de êxtase pela eternidade, precisavam seguir suas ordens. Dá para imaginar o impacto que isso tinha em um jovem que provavelmente nunca tinha estado com uma mulher. Eles tinham vivido algo inimaginável e agora eles podiam ter aquilo de novo. E quem tinha mostrado para eles era um homem que eles respeitavam. Ele era piedoso, devoto e tinha a mesma fé que eles. Então aqueles caras fariam de tudo. Se sacrificariam alegremente pela ordem. Entrar no território inimigo e planejar um assassinato e se infiltrar entre os serviçais da casa do alvo marcado, planejar a operação e executar a operação são coisas que você não faz drogado. Digo, gente drogada costuma roubar lojas de conveniência e costuma fazer besteira. Digo, temos criminosos insanos que são predadores, criminosos violentos na nossa sociedade. Mas planejar algo do nível de um assassinato seria impossível para eles. Então, é duvidoso. Certamente não há provas. Parecem ser histórias espalhadas por indivíduos que tentam explicar o suposto comportamento bizarro desses indivíduos, ou histórias espalhadas pelos inimigos dessa seita para difamá-los, para dizer eles são um bando de loucos drogados ou coisa do tipo. Mas isso não parece ter nenhum fundamento e operacionalmente seria contrário à operação e também contrário ao sistema de crença. A reputação das habilidades dos assassinos se espalhou como um incêndio no século XII. Eles eram altamente treinados para usarem seus reflexos e habilidades de assassinato para completar suas missões com uma arma específica, uma faca curva com uma lâmina envenenada. O professor James Watterson passou muito tempo de sua vida acadêmica investigando e pesquisando as vidas dos assassinos. Ele confirma que eles eram especialistas com facas, treinados para golpear rapidamente e de maneira furtiva. A arma preferida dos assassinos ismaelitas era a adaga. E a adaga tem uma série de vantagens para eles. Eles vão se aproximar da vítima porque não planejam sobreviver ao ataque. E com uma adaga você pode confirmar a morte. Claro que seria mais seguro usar uma espada e manter a distância. Com uma adaga você finaliza a ação e também mata em combate. E é claro, é fácil ocultar uma adaga. Os assassinos se disfarçavam como padres, se disfarçavam como embaixadores, se disfarçavam de guarda-costas dos sultões que eles iam despachar e matar. Facas ainda são itens muito valiosos no Oriente Médio. Abdel Razak Abu Muhaisin é da terceira geração de fabricantes de facas com base em Amman, na Jordânia. A minha família faz facas há 5 gerações, desde que meu bisavô aprendeu a fazer uma faca. Sim, para fazer uma faca é preciso usar bom aço. Ele deve ser sólido e flexível. Sabe, não muito pesado.
A melhor faca para um rachachim usar é a faca de 2 gumes ou a daga. A adaga que um assassino ismaelita usaria seria uma lâmina de 2 gumes. Assim você poderia fincá-la na vítima. Se ela estiver usando uma touca de metal que cubra o pescoço e uma couraça que proteja o peito, você pode atacar no meio com a lâmina de 2 gumes e apunhalar para baixo. Mas também você pode cortar. Talvez você precise lutar até chegar na vítima. Sabemos que quando tentaram matar o sultão Saladino, eles tiveram que lutar contra muitos guarda-costas para conseguir chegar até ele. Seria um movimento de corte para abrir o caminho e então uma apunhalada. 2 gumes, uma lâmina forte, e sabemos que o aço feito no mundo islâmico naquela época era um aço de alta intensidade. Uma lâmina em aço carbono e então ela podia cortar e também apunhalar. De acordo com antigos registros, o primeiro de muitos assassinatos políticos da seita ocorreu em 1092. Um assassino disfarçado de homem santo se aproximou de Nizam al-Mulk, um líder local, enquanto ele andava de carruagem com seus guardas. Sem medo de repercussões e antes que os guardas pudessem agir, o assassino apunhalou Nizam fatalmente no peito. Naquele ponto, o assassino ficava totalmente imóvel. Ele não ligava para o fato dos guardas estarem se aproximando para tirar sua vida. Ele completou sua missão e, na verdade, o seu sacrifício ao ser morto pelos guardas faz parte do ritual de sangue, que é tão importante para o modus operandi dos assassinos. Para alguém enviado dos assassinos para matar alguém, sobreviver era vergonhoso. Se ele sobrevivesse, geralmente era por ter falhado e provavelmente por ter sido pego. Os assassinos têm todos os elementos de uma sociedade secreta. Eles não têm dúvidas sobre a missão. Eles passavam meses, longos períodos, se aproximando de suas vítimas e então aproveitavam o momento para executar a missão. Se temos unidades dormentes que esperam pela ordem do grande mestre para executar o assassinato político na hora e nas condições certas, então como as mensagens chegam a essas unidades dormentes e como proteger essas unidades? Através dos plebeus seguidores da fé. Os comerciantes, sabemos, costumavam ser ismaelitas. E, é claro, comerciantes têm passagem livre pelo Império Islâmico. E também a movimentação financeira do Império Islâmico era relativamente simples e direta. A nossa palavra cheque deriva da palavra islâmica saque. Eu podia sacar dinheiro em um banco em Alexandria, mesmo se o banco estivesse na região oeste da Pérsia. Então, é através dessas estruturas que o assassino pode se locomover com liberdade, ter segurança, se aproximar do seu alvo, e então os grandes mestres enviavam a mensagem de que não só o assassinato aconteceria, mas aconteceria no momento exato para o grande mestre. A mensagem que eles queriam deixar era que você não está seguro. Achava que estava seguro. Porque, naquela época, eles tinham a mesma filosofia que infestava toda a Idade Média. Que eles eram mais fortes, que estavam rodeados de seus guarda-costas e tropas pessoais. E a mensagem que eles recebiam era que não importa, se quisermos te matar, você morre. A Ordem de Assassinos era uma força de matadores muçulmana altamente temida que executava assassinatos direcionados a líderes do Oriente Médio nos séculos XI e XII. Seu líder era uma figura quase mítica, Hassan i-Sabah, que usava uma grande variedade de técnicas de treinamento, incluindo o uso de meditação e da droga hashish. Seus alvos primários eram líderes de seitas muçulmanas rivais, que eles viam como sendo não tão devotos quanto eles, ou que haviam transgredido a observação rígida de sua fé. Os assassinos operavam em equipes pequenas de até 2 homens e atacavam sem avisar, e geralmente não eram detectados. Um dos eventos mais famosos foi uma ameaça mortal que foi enviada ao sultão turco Saladino, imperador do Egito no final do século XII. Mas ao invés de matá-lo, eles usaram a intimidação psicológica. Esses caras eram a elite dos assassinos políticos mundiais. E um grande exemplo disso era quando eles não escolhiam matar, mas causar medo.
Os assassinos ismaelitas naquela época, na Síria, tinham um grande mestre chamado Sinan. Ele sabia que, mesmo que matasse Saladino, ele seria substituído. Um de seus irmãos o substituiria, Seifedino, por exemplo, ou um de seus filhos, ou até um de seus sobrinhos, e eles ainda seriam oponentes formidáveis. Então, o que o grande mestre da Síria tentou fazer foi obrigar Saladino a decidir negociar. E ele fez isso através de terror psicológico. Aquele homem incrivelmente poderoso, Saladino, enquanto tomava uma cidade síria muito próxima de onde os assassinos estavam, acordou um dia, rolou na cama e encontrou, apavorado, uma adaga de assassinos na areia, ao seu lado. Ele acordou ao lado de uma adaga enfiada na areia ao seu lado, com um bilhete que dizia: "Você é nosso. Podemos matar você a qualquer hora." Imagine o terror. Como eles conseguiram penetrar a nossa segurança? Como isso aconteceu? Devem estar por toda parte. O terror psicológico mudou totalmente o comportamento e a política do sultão. Resultado atingido: ninguém deve morrer. Mas o grande mestre conseguiu exatamente o que queria. Conforme as notícias sobre assassinatos se espalhavam no mundo muçulmano, e mais importante, sobre suas táticas de intimidação, a lenda dos assassinos nascia lentamente. Num período de apenas alguns anos, eles se tornaram o grupo militar mais temido no mundo. Mesmo no ápice do seu poder, a seita ismaelita tinha poucos agentes assassinos fedaim em campo. Mas o importante era o impacto psicológico das mortes espetaculares. O fato de que eles apareciam do nada, não serem vistos, não serem identificados, matarem o alvo e então esperarem para serem mortos pelos guardas. Também há uma outra parte importante. Alguns dos assassinatos na Síria aconteceram nos jardins das grandes mesquitas. Eles eram os locais mais públicos. A multidão espalhava as histórias por toda a Síria, e isso era de se esperar. Mas o que também acontecia era a criação do mito dos assassinos ismaelitas. Nas histórias, eles tinham poderes sobrenaturais. Há uma história do grande mestre da Síria que também contava essas histórias. Ele podia se transformar numa larva gigante, ele podia levitar ou podia flutuar ao redor do castelo e etc. Que ele se transformava numa cobra, que ele conversava com cavalos e que ele também entendia a linguagem secreta dos animais. E eles tinham uma grande reputação de serem feiticeiros, homens assustadores com segredos e poderes assustadores que causavam repulsa, principalmente nos sunitas, e medo entre os francos. Todos tinham muito medo deles. Eles eram muito oprimidos, então muito da motivação da ordem parecia ser eliminar líderes políticos que opunham suas visões do mundo. Paranoia é a palavra perfeita para descrever a desordem e o caos que ocorriam dentro de uma corte real islâmica quando um assassinato acontecia. Havia uma grande desconfiança entre colegas de trabalho, pessoas estavam sempre alertas. Há histórias de pessoas que vestiam armaduras o tempo todo, dia e noite, para não serem assassinadas. Tamanho era o medo da lâmina dos ismaelitas. Não houve milhares de assassinatos. Não houve centenas de assassinatos. Segundo o que melhor pudermos somar, nas décadas em que o líder original comandou os assassinos, houve 50 assassinatos. Um número pequeno. Ainda assim, com esses 50 assassinatos focados, esse grupo conseguiu criar uma lenda, um terror. A natureza
agressiva dos assassinos era, na verdade, um modo de defesa. Eliminando líderes políticos, eles preservavam sua área religiosa, por assim dizer. Os ismaelitas e o líder dos ismaelitas, seu objetivo principal não era sair matando pessoas. O objetivo era acordar as pessoas, chamá-las para as suas crenças. Os assassinatos eram necessários para defender seus seguidores. Não era o objetivo. Contribuindo ainda mais ao status mitológico e lenda, o fundador e grande mestre dos assassinos Hassan e Sabah também tinha um truque favorito, ainda que horripilante, que ele usava em seus seguidores. Eles reuniam os seguidores e ele enterrava um homem num buraco bem perto dele e você só via a cabeça do homem e uma chapa fechada dos lados de sua cabeça. E ele fazia o homem falar, dizia que o homem estava morto. Era só a cabeça dele, ele falava com você, o morto falava com você e dizia para os fiéis saírem, irem embora e depois... Ele tirava o homem da areia, cortava sua cabeça e saía com ela. Digo, ninguém questionava naquela época se o homem estava morto o tempo todo. Todos acreditavam no grande mestre. Os assassinos eram um grupo lendário de matadores altamente treinados que operavam por todo o Oriente Médio no século XII. Seu líder misterioso era Hassan e Sabah, que comandava uma seita mística com base em terras que agora são a Síria e o Irã. Eles eram um grupo altamente treinado de assassinos especialistas cuja reputação atingiu quase todo o mundo durante séculos, influenciando muito dos extremistas islâmicos de hoje. Ainda que os assassinos tenham basicamente morrido no fim do século XIII, especialistas observam muitas similaridades entre eles e grupos terroristas modernos. Brian Michael Jenkins é um especialista em terrorismo e treinou o Pentágono e a Casa Branca no assunto. Há muitos paralelos entre os assassinos e o terrorismo contemporâneo. Por exemplo, quem costuma usar táticas terroristas não tem poder no sentido convencional e acaba tendo que adotar táticas e estratégias que não tentam se equiparar à superioridade militar de seus inimigos, mas sim que faz uso de suas próprias capacidades. Ao invés de ataques diretos, combate aberto, eles atacam de maneira traiçoeira. Eu acho que se resume à palavra-chave terror. Os atos podem ser muito diferentes. Estamos falando de assassinatos políticos em um lado e de ataques com bombas indiscriminados no outro. Mas o resultado final é sempre terror. Os ismaelitas conseguiram gerar esse terror através da ousadia de suas operações. Mas não podemos esquecer o fato do componente psicológico, a paranoia, que foi semeada nas cortes reais. A ideia de poder haver um assassino ismaelita entre os seus guardas, na sua família e até entre seus confidentes. O terror moderno, eu sugiro, faz isso pelo efeito em massa e o faz com o tamanho fulminante dos seus números. E pelo fato de nos sentirmos vulneráveis como sociedade, não apenas os nossos membros poderosos. Os ismaelitas trabalhavam no topo da pirâmide de poder e foi ali onde eles semearam a paranoia. Foi ali que eles semearam a dúvida e foi como eles forçaram os estados a negociarem. E foi assim que eles conseguiram sobreviver. Os terroristas de hoje, ou os assassinos da época, manipulam percepções. Eles criam medo e pânico, o que os faz parecerem mais fortes para as pessoas. Um assassino abordava seu alvo de um jeito bem diferente do de um terrorista moderno, mas infelizmente muita gente não vê isso.
E não digo que só os ocidentais tenham engolido esse mito. É totalmente possível que um lobo solitário assassino da ISIS se inspire nesses assassinos. Mas isso não os torna mais verdadeiros. Os assassinos cobriram o mesmo território, o mesmo eixo de terra do norte do Irã até o norte da Síria com a mesma fé. Eles não operavam como os terroristas modernos. Os assassinos eram brilhantes. Um terrorista moderno parece matar qualquer um. E não estamos falando só do 11 de setembro, estamos falando dos sunitas atacando os xiitas em seu dia mais sagrado de Ashura, com carros-bomba. Eles não ligam, mulheres e crianças, pessoas inocentes, não importa quantos morram, eles não ligam. Já os assassinos operavam com precisão cirúrgica. Eles iam atrás de um alvo com a percepção e entendimento de que seus seguidores eram só seguidores, mas que se você pudesse assustar, matar ou eliminar aquele alvo, essa era a maior arma que uma força em desvantagem numérica e de equipamentos e dinheiro poderia ter. Era uma tática inteligente e quase humana, de certo modo. Uma diferença vital, creio eu, entre os assassinos ismaelitas e o terrorismo moderno que vemos no Oriente Médio e além em nossa época é que, apesar do fato de ser um período onde havia muitas crianças nos tronos, não há um único caso de ismaelitas assassinos matarem uma mulher ou uma criança. São ataques discretos, não são ataques que afetam o público em geral. Não há dano colateral nesses assassinatos. Eles são altamente treinados e são altamente focados. E, de um jeito bem estranho, eu acho isso muito louvável. O assassinato é parte do repertório tático dos terroristas modernos. Eles explodiram o primeiro-ministro da Espanha. Mataram o Lord Mountbatten na Inglaterra. Tentaram matar o primeiro-ministro. Havia complôs contra a família real no Reino Unido. Se você olhar a história dos Estados Unidos, de fato um país com uma história violenta, 12 de nossos 13 presidentes mais recentes nos últimos 80 anos, um foi morto por um assassino. Vários foram baleados por assassinos. E todos, menos um, 12 de 13, foram alvos de tentativas de assassinato. Pode-se dizer que os assassinos de hoje são eficientes tanto quanto a ordem dos assassinos. Eles matam mais pessoas, mas por causa da mídia, eles têm o mesmo impacto. Eles destilam o medo em uma nação e não o fazem de boca em boca, fazem pela mídia. Essa é a diferença. Mas eles têm o mesmo efeito. O medo psicológico é o pior tipo de guerra. Vemos um pequeno número de assassinatos espetaculares, sendo exagerados e criando de novo uma atmosfera de medo e pânico. Temos muita gente hoje em dia nos Estados Unidos e na Europa para quem o medo do terrorismo é um componente real em suas vidas. Muita gente teme as chamadas quintas colunas ou os dormentes, terroristas que já se infiltraram no país e que esperam por um sinal para atacar. Isso era verdade na época dos assassinos. Você não tem como saber quantos deles você desconhece. Se, em resposta ao terrorismo, ficarmos tão apavorados quanto aqueles príncipes medievais ficaram de assassinos. Então criaremos uma sociedade neomedieval e viveremos nos escondendo atrás de perímetros físicos e eletrônicos. Esse é o perigo. A Ordem dos Assassinos era uma força mortal nos séculos 11 e 12 por todo o Oriente Médio. Seus agentes eram altamente treinados e totalmente implacáveis ao executar suas missões secretas.
Na verdade, há muitas similaridades entre a antiga ordem dos assassinos e grupos terroristas modernos, como a Al-Qaeda e o ISIS. A mistura única dos assassinos de habilidades mortais, ocultamento extremo e grande impacto podem ser vistas em muitos ataques terroristas modernos. Mas, ainda que sua lenda e reputação fossem onipotentes, a Ordem dos Assassinos cometeu um erro fatal no século XIII. Eles enviaram um grande contingente de homens para assassinar Monge Khan, o líder dos mongóis, e seu filho, o infame Gengis Khan, que ameaçava invadir o Oriente Médio. Foi um grande plano que deu totalmente errado. No fim, por vingança, os mongóis caçaram e destruíram a Ordem dos Assassinos, matando seu líder e destruindo seus castelos. Os assassinos ismaelitas chegaram muito perto de destruir a superpotência da época medieval. 400 assassinos foram enviados para matar o grande Khan do Império Mongol. Se tivessem sucedido, a história do mundo de hoje seria um tanto diferente. O fim dos assassinos ismaelitas na Pérsia e na Síria tem ligação com muitas coisas. A máquina de guerra mongol havia aberto caminho pela China, aberto caminho por todo o Império Islâmico e também até a Rússia. Ela era a superpotência da época medieval e estava muito acima de qualquer potência conhecida naquela época. Os assassinos, toda a ordem, liderados pelo grande mestre, eram sempre politicamente astutos e sabiam que teriam mais sucesso em épocas de grande descontentamento político. Mas agora eles enfrentavam inimigos que possuíam uma hierarquia. Você matava o chefe e alguém o substituía. Não havia atraso ou rebuliço. Agora, ninguém mais caía do topo. Eles viram que os mongóis seriam oponentes formidáveis, que poderiam acabar com eles. Eles perceberam que tinham uma chance de agir e eliminar o alto escalão do exército mongol. Há uma história do líder dos assassinos, o penúltimo grande mestre, ter enviado 40, algumas fontes alegam 400 assassinos, até Karakorum, a capital mongol, para tentar matar o grande Khan. Eles falharam, e os mongóis ficaram tão enfurecidos e indignados com a tentativa de assassinato que disseram, ok, agora estão encrencados, agora vamos matar vocês. Os mongóis estavam preparados para atingir um nível de horror, terror e sangue que nunca havia sido visto no mundo naquela época. Foi uma aniquilação que virou genocídio. Aquilo marcou rapidamente o fim da Ordem dos Assassinos. Eles comandaram um reinado de terror e medo por boa parte do Oriente Médio por mais de 2 séculos. Mas o plano para assassinar o líder mongol acabou sendo seu último grande ano. No fim, a ordem foi dizimada por Monge Khan na metade do século XIII. Os assassinos ismaelitas são, sem dúvida, a sociedade secreta mais formidável que já existiu. Com um assassinato político, eles derrubaram um império inteiro. Toda a abordagem dos assassinos foi replicada, grande mestre após grande mestre, por alguns séculos. Eles tiveram um sucesso tremendo. A reputação deles, na verdade, não parava de crescer. Os assassinos ismaelitas foram uma força formidável por quase 2 séculos. Eles eram temidos pelos cruzados e destruíram um império persa. E foi necessária a superpotência da época medieval, os mongóis, para extinguir a ameaça. O que os assassinos conseguiram fazer foi criar o assassinato político. Eles deram seu nome a uma tática que sobreviveu à própria organização. Quando falamos de um assassinato hoje em dia, falamos de uma estratégia criada por um senhor em uma fortaleza remota na Pérsia, 1000 anos atrás. A Ordem dos Assassinos era um grupo de assassinos especialistas altamente treinados e furtivos que executaram uma série de assassinatos críticos pelo Oriente Médio nos séculos XI, XII
e 13. Sua lenda se espalhou rapidamente e eles eram temidos por toda a região. Seus treinamentos, táticas e dedicação absoluta às suas missões mortais eram lendários. E apesar de terem sido dizimados pelos mongóis, seu legado e contribuição para a história foram importantes. E muitas de suas habilidades ainda são usadas até hoje por terroristas islâmicos.